Her face has distinct wrinkles, especially around the eyes and mouth, showing signs of aging. Amadas, tem gente nessa vida que só aparece quando sente cheiro de dinheiro, igual o urubu que fareja carniça de longe. Eu descobri isso do pior jeito possível. E olha, doeu mais do que bater o dedinho mindinho bem no cantinho da cama. Sabe quando dói até na alma? Pois é, mas quer saber de uma coisa? Ainda bem que doeu, porque foi ali, naquela dor danada, que eu descobri quem realmente me amava de verdade. E quem só estava ali esperando a hora de botar a mão no que era meu. Ah, se eu te contar o que aconteceu, você não vai acreditar. Nem eu acreditava que gente da minha própria família podia ser tão... Enfim. Deixa eu te contar essa história direito, desde o começo. Olha, deixa eu te explicar como era a minha vida antes de tudo isso acontecer. Eu sempre fui uma mulher simples, sabe? Daquelas que não pede muito da vida, só o suficiente para viver com dignidade. Nasci e me criei aqui no interior de Goiás mesmo, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhece e todo mundo sabe da vida de todo mundo. Casei nova, tive meus 3 filhos, o Roberto, a Márcia e o Antônio, e sempre fui muito trabalhadora. Meu marido, que Deus o tenha, era um homem bom, trabalhava na roça, mas nunca tivemos grandes luxos não. A gente vivia do básico mesmo, arroz, feijão, uma carninha quando dava e muita gratidão a Deus por ter saúde. Quando ele morreu, há uns 15 anos atrás, eu fiquei meio perdida, não vou mentir. 40 anos de casamento, imagine só. Mas eu não sou mulher de ficar se lamentando, não. Peguei minha aposentadoria pequeninha do INSS, que mal dava para comprar o básico, e comecei a me virar como podia. Foi aí que eu descobri que tinha jeito para fazer bolo. Nossa Senhora, mas eu fazia uns bolos gostosos. Bolo de fubá, bolo de chocolate, bolo de cenoura. O povo da cidade toda conhecia meus bolos. Todo sábado eu fazia uns 10, 12 bolos e vendia na feirinha. R$ 5 aqui, R$ 10 ali, e assim eu conseguia complementar minha rendinha. Minha casinha sempre foi humilde, mas limpa e organizada. 2 peças pequenas, um banheirinho nos fundos, uma cozinhinha que mal cabia o fogão e a geladeira velha. Mas era minha, entende? Estava quitada, herança do meu marido, e isso já era uma bênção danada. Não pagava aluguel para ninguém. Os vizinhos me respeitavam. Eu sempre fui de ajudar quem precisava. Se alguém adoecia, eu aparecia com uma sopinha. Se tinha alguma festa na rua, eu levava meu bolo. Era assim, vida de interior mesmo, onde a gente se ajuda uns aos outros. Agora, sobre meus filhos. Ai, meu coração. O Roberto, o mais velho, sempre foi o mais esperto para negócio. Desde pequeno já era diferente dos outros 2. Estudou, se formou, saiu daqui da cidade e foi morar em Goiânia. Montou uma lojinha de roupas que foi crescendo, crescendo, e hoje ele tem 3 lojas. Casa boa, carro do ano, a mulher dele toda enfeitada. Quando vinha me visitar, que não era sempre não, chegava reclamando de tudo, da poeira da estrada, do calor, da minha casa pequena. A Márcia, minha filha do meio, também foi estudar fora. Casou com um rapaz de Brasília e foi morar lá. Ela sempre foi meio orgulhosa, sabe? Desde pequena queria ter as coisas mais bonitas que as outras meninas. Quando cresceu, ficou pior ainda. Só falava dos apartamentos chiques dos outros, das viagens que via no Facebook, das roupas caras que queria comprar. Me visitava pouco, e quando vinha, era sempre correndo, sempre com pressa. Já o Antônio, meu caçula, esse ficou aqui na cidade mesmo. Casou com a Joana, uma menina boa, trabalhadora igual a ele. Eles têm uma vidinha simples, ele trabalha de pedreiro, ela limpa a casa pra fora. Moram numa casinha alugada do outro lado da cidade, têm 2 filhos pequenos e vivem no aperto, mas sempre foram carinhosos comigo. O Antônio era o único que aparecia aqui em casa sem ser chamado. Toda semana ele dava um pulo aqui, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, se estava tudo bem. Às vezes trazia os netos para passar a tarde comigo. Eu fazia um bolo, a gente ficava conversando no quintal. Eram os momentos mais gostosos da minha semana. Já os outros 2, Roberto e Márcia, só apareciam em data especial. Natal, aniversário, Dia das Mães. E olhe lá.
E quando vinham, sempre tinham alguma coisa para reclamar. Que minha casa era pequena demais para os netos brincarem, que não tinha ar-condicionado, que a televisão era muito velha, que eu devia me mudar para um lugar melhor. Eu sempre respondia na mesma: meus filhos, essa casinha pode ser pequena, mas é aqui que eu sou feliz. E vocês sabem que eu não tenho condição de coisa melhor, não. E era verdade mesmo. Com minha aposentadoriazinha e o dinheiro dos bolos, eu conseguia pagar luz, água, comprar comida e ainda sobravam uns trocadinhos para alguma emergência. Mas luxo, reforma na casa, carro, isso não passava nem pela minha cabeça. Eu tinha uma rotina simples e gostosa. Acordava cedinho, fazia meu cafezinho, cuidava das plantinhas do quintal. Terça e quinta ia na casa das comadres jogar dominó. Sábado era dia de feira. Vendia meus bolos e aproveitava para comprar as coisinhas da semana. Domingo ia na missa, almoçava em casa e passava a tarde costurando ou vendo televisão. Não tinha televisão a cabo, não tinha celular desses modernos, não tinha internet. Meu celular era daquele simplesinho, só para ligar mesmo. E tava bom assim. Eu não sentia falta de nada, não. As pessoas me viam como uma velhinha comum, coitadinha, que vivia só do básico. Alguns vizinhos até tinham pena de mim, sabe? Coitada da dona Eulália, viúva, com essa aposentadoriazinha. Mas eu nunca me senti coitada, não. Sempre tive muita dignidade, muito orgulho do meu trabalho. Claro que às vezes eu sonhava, né? Sonhava em reformar minha casinha, trocar aquela geladeira barulhenta, comprar uma televisão maior. Sonhava em poder viajar, conhecer o mar que eu nunca tinha visto. Sonhava em poder ajudar meus filhos quando eles precisassem, em deixar uma herancinha para os netos. Mas eram só sonhos mesmo. Eu já tinha me conformado que ia viver assim até o fim dos meus dias. E estava em paz com isso, acredita? Porque eu tinha saúde, tinha minha independência, tinha meus amigos, tinha a fé em Deus. Era assim minha vida, bem simples, bem comum. Uma velhinha do interior que ninguém dava muita bola, que vivia na dela, sem incomodar ninguém. Se alguém me falasse que em poucos meses tudo isso ia mudar completamente, eu ia rir na cara da pessoa. Mas o destino, meu filho, o destino às vezes prepara umas surpresas que a gente nem imagina. Agora vem a parte que mudou tudo na minha vida. E olha que eu nem acreditava em sorte grande, não. Sempre fui daquelas pessoas que acham que essas coisas só acontecem com os outros, sabe? Mas Deus, quando quer nos surpreender, Ele surpreende mesmo. Era uma quinta-feira normal, igual a todas as outras. Eu tinha ido na feira vender meus bolos, como sempre fazia. O movimento estava fraco naquele dia, lembro até hoje. Vendi só uns 5 bolos. E eu estava meio desanimada porque precisava do dinheiro para comprar um remédio para o meu reumatismo que estava atacando. No finalzinho da feira, quando eu já estava arrumando minhas coisas para voltar para casa, passou o seu Zeca vendendo os bilhetes da loteria estadual. Ele sempre passava por ali. Um homem já idoso, cheio de bilhetes pendurados numa prancheta velha. A gente se conhecia há anos. Ele sempre me cumprimentava, mas eu nunca comprava nada dele. Mas naquele dia, sei lá por quê, alguma coisa me deu uma vontade danada de comprar um bilhete. Pode ter sido o Espírito Santo me cutucando, quem sabe? Eu olhei para os R$ 2 que sobraram da venda dos bolos e pensei: ah, Eulália, vai que é a sua vez. Chamei o seu Zeca e pedi um bilhete. Ele me mostrou vários, todos com números diferentes. Eu não entendo nada desses números da sorte, então falei: escolhe um aí para mim, seu Zeca. Um que o senhor acha que vai dar sorte para uma velha trabalhadora. Ele riu daquele jeito gostoso dele e pegou um bilhete lá do meio. Esse aqui, dona Eulália, tô sentindo que esse vai ser bom. Era o número 417832. Paguei meus R$ 2, guardei o bilhete na bolsa velha de plástico e nem pensei mais no assunto. Cheguei em casa, guardei o bilhete numa gaveta da cômoda, junto com as contas para pagar, e a vida seguiu normal. Nem lembrava mais que tinha comprado aquilo, para falar a verdade. Passou uma semana inteirinha. No sábado seguinte, eu estava na cozinha fazendo meus bolos para a feira quando ouvi no rádio. E o número sorteado da loteria estadual é 47832. Eu quase deixei cair a tigela que estava mexendo.
Meu coração disparou igual motor de moto velha. Falei comigo mesma. Não pode ser, Eulália. Você tá ficando surda, deve ter ouvido errado. Corri para a sala, liguei a televisão naquele programa que passa os resultados das loterias. Minha mão estava tremendo quando peguei o bilhete na gaveta. E quando vi o número na tela, meu filho, eu pensei que ia ter um troço. Era ele mesmo, número por número, igualzinho. Eu sentei na cama e fiquei olhando para aquele pedacinho de papel como se fosse um tesouro. Porque era, né? Era o meu tesouro. Eu tinha ganhado na loteria? Uma coisa que eu nunca pensei que podia acontecer comigo. O prêmio não era desses de milhões que a gente vê na televisão, não. Mas era um dinheiro bom, sabe? 120 mil reais. Para vocês de hoje pode parecer pouco, mas para mim, naquela época, era uma fortuna. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida toda juntando. Fiquei ali sentada, calculando o que podia fazer com aquela quantia. Podia reformar minha casa todinha, trocar todos os móveis velhos, comprar um carro pequeno para não depender de ônibus. Podia viajar, conhecer o mar que eu sempre sonhei. Podia ajudar meus filhos, dar uma mesada para os netos, quitar a casinha do Antônio. Mas aí, no meio de tanta alegria, uma coisa estranha começou a me incomodar. Uma sensação ruim que foi crescendo no meu peito. Eu comecei a pensar, e agora? O que vai ser da minha vida? Como é que as pessoas vão me tratar quando souberem? Porque eu conhecia gente, meu filho. Conhecia muito bem. Sabia que notícia de dinheiro nessa cidade pequena se espalha mais rápido que fogo em pasto seco. E eu tinha medo. Medo de virar alvo de interesseiros, de golpistas, de gente que ia querer se aproveitar de uma velhinha sozinha. Já tinha ouvido tantas histórias de pessoas que ganharam na loteria e depois se deram mal. Parentes que apareceram do nada pedindo dinheiro emprestado. Vizinhos que viraram falsos amigos. Gente que se endividou achando que o dinheiro nunca ia acabar. Mas o que mais me assustava era pensar nos meus próprios filhos. Será que eles iam continuar me tratando igual? Ou será que iam começar a me ver diferente? Será que as visitas iam aumentar? Será que os netos iam aparecer mais? E por quê? Por amor ou por interesse? Essa dúvida foi crescendo, crescendo na minha cabeça. Eu fiquei dias sem dormir direito pensando nisso. Ficava olhando para aquele bilhete premiado e ora me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Ora me sentia assustada com o que podia vir pela frente. No banco, quando fui receber o prêmio, o gerente me chamou numa salinha reservada. Um rapaz novo, de óculos, todo educado. Ele me explicou sobre os descontos do imposto de renda, sobre investimentos, sobre como guardar o dinheiro com segurança. Mas eu mal conseguia prestar atenção direito. Minha cabeça estava voando. Quando ele me perguntou onde eu queria depositar o dinheiro, eu pedi para abrir uma conta nova, numa agência de outra cidade. Não queria que ninguém aqui da minha cidade ficasse sabendo. O rapaz achou estranho, mas fez como eu pedi. Voltei para casa com aquele papel do banco na bolsa, comprovando que eu tinha mais de 100 mil reais na conta. Mas em vez de comemorar, eu me senti perdida. Pela primeira vez na vida, eu tinha dinheiro de sobra, mas não sabia se podia confiar em alguém para dividir essa alegria. Foi aí que me veio uma ideia maluca. Uma ideia que talvez vocês vão achar absurda, mas que fez todo sentido para mim naquele momento. Eu pensei, e se eu fingir que nada mudou? E se eu continuar vivendo do mesmo jeito, pobre como sempre fui, e observar como as pessoas me tratam? Porque, meu filho, eu queria saber. Queria saber de verdade quem me amava pelo que eu sou, não pelo que eu podia dar. Queria descobrir quem aparecia na minha casa porque gostava de mim, e quem aparecia só porque precisava de alguma coisa. A ideia foi tomando conta de mim. Eu ia fazer um teste. Um teste com todo mundo. Filhos, netos, vizinhos, conhecidos. Ia fingir que continuava pobre, que continuava com minhas dificuldades de sempre. E ia ver quem ficava do meu lado nos momentos difíceis, quem me ajudava quando eu precisasse. Claro que eu sabia que era arriscado. Sabia que podia descobrir coisas que iam me machucar. Mas eu precisava saber a verdade. Porque de que adianta ter dinheiro se você não pode confiar em ninguém? De que adianta ser rica se você vai ficar sempre desconfiando se as pessoas gostam de você ou do seu bolso? Então eu guardei aquele segredo só para mim.
Escondi a conta do banco, escondi o bilhete premiado, escondi tudo. E continuei vivendo como sempre vivi. Vendendo meus bolos na feira, reclamando das contas altas, usando as mesmas roupas simples de sempre. Mas por dentro, meu coração estava acelerado, porque eu sabia que ia descobrir verdades que talvez não quisesse saber. Ia descobrir quem realmente me amava e quem só estava ali esperando a hora de se aproveitar de mim. E assim começou o período mais difícil da minha vida. Porque ter dinheiro guardado e fingir que não tem é fácil. O difícil é descobrir que pessoas que você ama podem não te amar da mesma forma. E assim começou a fase mais estranha da minha vida. Imagina só, ter dinheiro no banco e fingir que está passando necessidade. Era como se eu tivesse virado atriz da noite pro dia, só que numa peça que ninguém sabia que estava sendo representada. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu acordava de manhã e por uns segundos esquecia que tinha ganhado na loteria. Aí quando lembrava, vinha aquele friozinho na barriga, meio de alegria, meio de nervoso. Porque uma coisa é sonhar em ter dinheiro, outra coisa é ter de verdade e não poder usar. Continuei com minha rotina de sempre. Acordava cedo, fazia meus bolos, ia pra feira no sábado. Mas agora tudo tinha um gosto diferente. Quando alguém reclamava do preço dos meus bolos, eu fingia que precisava mesmo daqueles R$ 5. Quando o vizinho comentava sobre as contas caras, eu concordava e suspirava igual sempre fiz. Mas por dentro, meu coração estava acelerado. Porque eu sabia que ia começar meu teste. E o primeiro teste, eu decidi que ia ser com meus próprios filhos. Afinal, se não posso confiar na própria família, em quem vou confiar, né? Comecei devagarzinho, sondando o terreno. Numa ligação para o Roberto, meu filho mais velho, comentei que estava com umas dificuldades. Falei que a aposentadoria não estava dando para muita coisa, que os remédios tinham ficado caros, que estava pensando em parar de fazer bolos porque não estava vendendo bem. A reação dele me deixou meio assustada. Ele nem perguntou se eu estava passando necessidade de verdade. Só disse: "Ah, mãe, a vida tá difícil para todo mundo. Eu também tô no aperto aqui com as lojas." Mas eu sabia que ele não estava no aperto, não. A Márcia sempre contava nas redes sociais sobre as viagens deles, os restaurantes caros, o carro novo que ele tinha comprado. Então aquela resposta já me deu um primeiro sinal. Com a Márcia foi parecido. Liguei para ela numa quinta-feira e contei que estava preocupada com umas contas. Ela nem deixou eu terminar de falar. Disse que estava correndo porque ia buscar a filha na escola, que conversava comigo depois. E depois nunca chegou. Já com o Antônio, foi diferente. Quando comentei com ele sobre as dificuldades, ele ficou preocupado de verdade. Perguntou se eu estava comendo direito, se precisava de alguma coisa, se não queria que ele desse uma olhada nas minhas contas para ver onde dava para economizar. Isso me deixou com o coração apertado, porque eu sabia que ele não tinha dinheiro para me ajudar. Mas a preocupação dele era genuína, diferente dos outros dois. Então eu resolvi apertar um pouco mais o teste. Inventei que minha geladeira tinha quebrado. Era mentira, claro, mas eu queria ver as reações. Liguei para o Roberto primeiro e contei a situação. Disse que não sabia como ia fazer para comprar uma nova, que estava pensando em pedir dinheiro emprestado para o seu Manuel, o agiota da cidade. A resposta do Roberto me gelou o sangue. "Mãe, pelo amor de Deus, não vai se meter com agiota não. Dá um jeito aí, pede para os vizinhos guardarem suas coisas na geladeira deles, enquanto você não consegue uma usada." Usada! O meu filho, que tinha 3 lojas, sugerindo que eu comprasse uma geladeira usada. E nem se ofereceu para emprestar o dinheiro. Liguei para Márcia com a mesma história. Ela suspirou do outro lado da linha e disse: "Ai, mãe, que situação chata. Mas olha, aqui em Brasília tem umas lojas que vendem eletrodoméstico em muitas prestações. Você podia ver isso aí na sua cidade." Em muitas prestações, como se minha aposentadoriazinha fosse dar para pagar prestação de geladeira. Quando contei pro Antônio, ele ficou angustiado. Disse que ia ver se conseguia um dinheiro emprestado com o patrão dele para me ajudar. Eu quase chorei ali mesmo e tive que inventar que tinha conseguido resolver de outro jeito, porque não aguentava ver meu filho mais pobre querendo se endividar por minha causa. Mas o teste não parou aí. Eu queria ver até onde ia a indiferença de uns e a bondade de outros. Então comecei a inventar outras situações.
Comentei com a vizinha do lado, a dona Conceição, que estava com problema no encanamento e não tinha dinheiro para chamar um encanador. Ela me disse que o marido dela podia dar uma olhada sem cobrar nada. E realmente veio no outro dia, arrumou meu chuveiro que nem estava com problema e não quis nem um trocadinho. Contei para a comadre Josefa que estava pensando em parar de fazer bolos porque a massa estava ficando cara. Ela apareceu na minha casa no outro dia com um saco de farinha e 2 ovos dúzia que tinha sobrado de uma compra dela. Esses gestos pequenos me tocavam muito mais do que qualquer grande demonstração de afeto. Porque eu sabia que aquelas pessoas também não tinham muito, mas dividiam o pouco que tinham comigo. Enquanto isso, comecei a reparar em outras coisas. A neta do Roberto, a Larissa, que antes nem dava bola para mim, começou a me ligar mais, mas sempre pedindo alguma coisa. Se não era dinheiro para uma blusa, era para uma saída com as amigas. E quando eu dizia que não podia ajudar, ela ficava emburrada e desligava o telefone. O mesmo aconteceu com alguns conhecidos da cidade. Gente que antes mal me cumprimentava começou a aparecer em casa, sempre com alguma história de dificuldade, sempre pedindo algum favorizinho, como se eu fosse banco. Mas o que mais me doía era ver que meus próprios filhos não perguntavam se eu estava bem de verdade. Nas poucas ligações que faziam, era sempre correndo, sempre com pressa. Quando eu comentava sobre alguma dificuldade, eles mudavam de assunto rapidinho. Foi numa dessas ligações que meu coração começou a sangrar de verdade. O Roberto me ligou num domingo e ficou contando sobre o restaurante caro que tinha ido no fim de semana, sobre a viagem que estava planejando para a praia. E quando eu comentei que estava com um pouco de dor nas costas e pensando em ir no médico, ele disse: "Ah, mãe, vai no postinho mesmo. Médico particular é muito caro. Médico particular muito caro para mim, mas não para ele ir em restaurante chique." Aquilo me doeu tanto que eu desliguei o telefone e chorei feito criança. A Márcia fez parecido. Me ligou toda animada contando que ia trocar de carro, que o dela já estava velho, com 3 anos de uso. E quando eu comentei que estava preocupada porque o inverno estava chegando e eu não tinha cobertor quentinho, ela disse: "Mãe, usa mais roupa mesmo, cobertor bom é caro." Gente, como é que pode? Meus próprios filhos, que eu criei com tanto carinho, que eu sempre botei em primeiro lugar, me tratando como se eu fosse um peso na vida deles, mas ao mesmo tempo eu estava descobrindo quanta gente boa tinha ao meu redor. O seu Manuel da quitanda sempre guardava as frutas mais bonitas para mim. A dona Rosa, que morava 3 casas para baixo, vivia aparecendo com um pratinho de comida a mais que tinha feito. E meu Antônio, coitado, aparecia aqui toda semana perguntando se eu estava precisando de alguma coisa. Trazia os netinhos para me fazer companhia, ajudava com os trabalhos pesados da casa. Sempre com aquele jeitinho carinhoso, sempre preocupado se eu estava bem. Era como se eu tivesse 2 mundos diferentes. O mundo dos que tinham muito e não dividiam nada, e o mundo dos que tinham pouco e dividiam tudo. E a cada dia que passava, eu ia entendendo melhor quem realmente se importava comigo. Não era quem tinha condição de me ajudar, era quem tinha vontade de me ajudar. Porque ajudar não é só questão de dinheiro, né? É questão de coração. E coração, meu filho, ou a pessoa tem ou não tem. Dinheiro não compra isso, não. Agora vem a parte que mais doeu no meu coração. Porque uma coisa é você suspeitar que as pessoas não se importam tanto assim com você. Outra coisa é ter a certeza. E quando a certeza chega, ela dói igual facada. Depois de algumas semanas testando todo mundo, eu resolvi apertar um pouco mais o cerco. Porque até ali, as decepções tinham sido mais ou menos esperadas. Mas eu precisava ter certeza absoluta, sabe? Precisava ver até onde ia a frieza das pessoas. Foi numa terça-feira que eu tive coragem de fazer o teste mais doloroso. Liguei para o Roberto, meu filho mais velho, aquele que sempre foi meu orgulho porque subiu na vida. Respirei fundo e inventei uma situação que ia mostrar o verdadeiro caráter dele. Contei que tinha recebido uma conta de luz muito alta, quase R$ 200, e que se não pagasse até sexta-feira, iam cortar minha energia. Falei que já tinha pedido emprestado para o seu Manuel, o da quitanda, mas que ele não podia me emprestar dessa vez, e que eu estava desesperada, sem saber o que fazer.
Do outro lado da linha, ficou um silêncio que me gelou a alma. Depois o Roberto falou, com uma frieza que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Mãe, olha só, eu entendo sua situação, mas eu tenho minhas responsabilidades aqui. Tenho 3 lojas para tocar, funcionários para pagar, boletos vencendo. Não posso ficar socorrendo toda hora, não. Socorrendo toda hora. Gente, eu nunca tinha pedido nada para ele na vida. Nunca. E ali, na primeira vez que eu precisava de verdade, ou pelo menos ele achava que eu precisava, ele me tratava como se eu fosse um peso, um problema na vida dele. Mas ele não parou por aí. Continuou. Mãe, a senhora precisa aprender a se virar sozinha. Eu não posso ficar sendo o banco da família. Se vira aí, pede pros vizinhos, sei lá. Arruma um jeito. Quando ele desligou o telefone, eu fiquei ali parada, olhando pro aparelho, sem acreditar no que tinha ouvido. Meu próprio filho, que eu criei, que eu sempre apoiei em tudo, me mandando me virar sozinha. Como se R$ 200 fosse quebrar o império dele. E o pior era saber que ele gastava muito mais que isso numa jantada no restaurante com a esposa. Mas as decepções não pararam aí. Na semana seguinte, a Larissa, neta do Roberto, apareceu aqui em casa. Eu até fiquei contente, achando que ela tinha vindo me visitar por carinho. Que nada. Ela mal sentou e já foi direto ao assunto. Vó, eu vim aqui porque preciso conversar com a senhora. O jeito dela já não era carinhoso. Era meio arrogante, sabe? A senhora prometeu que ia me dar uma televisão nova pro meu quarto quando eu passasse de ano, lembra? Gente, eu nunca prometi televisão nenhuma para essa menina, nunca. Mas ela continuou. Então, eu passei de ano e quero minha TV. E não precisa ser dessas de entrada, não. Pode ser uma de 40 polegadas mesmo. 40 polegadas. Eu nem sabia que televisão tinha esse tamanho todo. Falei para ela que eu nunca tinha prometido nada disso, que devia ter algum engano. Ela bateu o pé no chão, igual criança mal educada. Claro que prometeu, vó, na frente da minha mãe e tudo. Ali, eu vi que a menina tinha combinado com a mãe para tentar me enganar. 2 safadinhas. Falei para ela que eu não tinha condição de comprar televisão para ninguém, que mal conseguia pagar minhas próprias contas. Sabe o que ela fez? Levantou da cadeira, bufou e disse: Ah, vó, a senhora é muito pão dura mesmo. Todo mundo fala isso da senhora na família. Todo mundo fala isso de mim na família. Imagina o que isso fez no meu coração. Descobrir que meus próprios parentes ficavam falando mal de mim pelas costas, me chamando de pão dura. Eu, que sempre dividi o pouco que tinha com quem precisava. A menina saiu daqui emburrada, batendo a porta, e eu fiquei me sentindo um lixo. Não pelo que ela disse, mas por ver como uma criança de 15 anos já estava sendo ensinada a ser interesseira. Mas a coisa piorou quando a Márcia me ligou no dia seguinte. Ela veio com aquela voz melosa, fingindo preocupação. Oi, mãe, a Larissa me contou que a senhora tá meio difícil ultimamente. Tô preocupada com a senhora. Difícil, porque não quis comprar uma televisão cara para uma neta mal educada que nem me visitava. A Márcia continuou. Mãe, a senhora precisa entender que as crianças de hoje são diferentes. Elas precisam de certas coisas para não se sentirem diferentes dos amigos. Uma televisãozinha no quarto não é nada demais. Não é nada demais para quem tem dinheiro, né? Mas para uma aposentada que vive de bolinho, é sim. Falei isso para ela, e sabe qual foi a resposta? Ai, mãe, a senhora sempre exagera nas dificuldades. Aposto que tem dinheiro guardadinho aí na cuia. Dinheiro guardadinho na cuia. Como se eu fosse mentirosa, como se eu ficasse inventando dificuldade. Aquilo me doeu tanto que eu nem consegui responder. Desliguei o telefone na cara dela, e as decepções continuaram vindo. A dona Fátima, vizinha que morava 2 quadras daqui, apareceu pedindo fiado na quitanda do seu Manuel e colocou na minha conta. Disse para ele que eu tinha autorizado. R$ 50 de compra que eu nem sabia que existia. Quando o seu Manuel veio me cobrar, educadamente, eu fiquei sabendo. Fui na casa da dona Fátima perguntar que história era aquela. Ela nem ficou sem graça. Ah, dona Eulália, a senhora não lembra que disse que podia? A senhora tá ficando esquecida mesmo. Esquecida? Outra que queria me fazer de boba. Falei que não ia pagar aquela conta, que ela que se virasse.
Sabe o que ela fez? Saiu espalhando pela vizinhança que eu era mentirosa, que tinha prometido pagar e agora estava negando. A comadre Benedita veio me contar que a dona Fátima estava falando mal de mim na feira, dizendo que eu estava ficando caduca e não lembrava do que prometia. Gente, como é que pode uma pessoa ser tão sem vergonha? Mas o que mais me machucou foi descobrir que algumas pessoas que eu considerava amigas só apareciam quando precisavam de alguma coisa. A dona Lourdes, que eu conhecia há mais de 20 anos, só me procurava quando queria que eu fizesse bolo de graça para a festa dos filhos dela. A Terezinha só aparecia quando precisava de companhia para ir no médico, porque não gostava de ir sozinha. E eu, boba, sempre ajudava todo mundo. Fazia bolo de graça, acompanhava no médico, emprestava panela, dava conselho. Mas quando eu é que precisava de alguma coisa, cadê essas pessoas? O pior de tudo foi quando eu inventei que estava passando mal, com uma dor no peito, e precisava ir para o hospital. Liguei para o Roberto contando que estava assustada, que a dor não passava. Sabe o que ele disse? Mãe, toma um chá de erva cidreira e vê se melhora. Se não melhorar, chama o Antônio para levar a senhora no postinho. Chama o Antônio. Ele, que morava em Goiânia, a 2 horas daqui, mandando eu chamar o irmão que trabalhava de pedreiro e não tinha nem carro próprio. Como se minha vida não valesse uma viagem de emergência. Liguei para Márcia com a mesma história. Ela ficou preocupada. Por uns 5 minutos. Depois disse: Ai, mãe, a senhora sabe que eu não posso sair de Brasília agora. Tenho uma reunião importante amanhã. Mas se for coisa séria mesmo, chama uma ambulância. Chama uma ambulância! Como se fosse barato, como se eu fosse rica. 2 filhas, e nenhuma disposta a largar o que estava fazendo para socorrer a mãe. Foi aí que eu entendi uma coisa que doeu muito. Para os meus filhos bem-sucedidos, eu tinha virado um estorvo. Uma obrigação chata que eles tinham que aturar de vez em quando. Não era mais a mãe deles, era um problema que eles não sabiam como resolver. E o Antônio? Quando eu contei para ele sobre a dor no peito, ele largou tudo o que estava fazendo e veio correndo. Chegou aqui suando, desesperado, querendo me levar para o hospital na mesma hora. Tive que inventar que já tinha melhorado para ele não gastar dinheiro com médico. Ali eu vi a diferença. O que tinha dinheiro só dava desculpa. O que não tinha nada largou tudo para me socorrer. Naquela noite, eu chorei muito. Chorei pela desilusão, pela mágoa, pela descoberta dolorosa de que dinheiro mesmo muda as pessoas, que quando você não tem nada para oferecer, só sobra quem realmente te ama. E eu estava aprendendo, do jeito mais doloroso, que amor verdadeiro não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com caráter. E caráter, meu filho, ou a pessoa tem ou não tem. E quando não tem, nem todo o dinheiro do mundo consegue comprar. Mas sabe o que é engraçado da vida, amadas? Justo quando a gente está mais desanimado, quando parece que perdeu a fé na humanidade, Deus manda uns anjos pra gente. E esses anjos às vezes vêm de onde a gente menos espera. Eu estava numa fase bem difícil, emocionalmente falando. Depois de todas aquelas decepções com meus próprios filhos, com parentes, com gente que eu achava que podia confiar, eu comecei a ficar meio amarga, sabe? Comecei a pensar que o mundo só tinha gente ruim, gente interesseira. Mas foi numa quinta-feira, dia que eu sempre ficava mais triste porque era o dia que meu marido morreu, que aconteceu uma coisa que mudou minha visão das coisas. Eu estava aqui em casa, meio abatida, quando bateram na minha porta. Eram quase 7 horas da noite, eu já não esperava a visita de ninguém. Quando abri a porta, era o Antônio, meu filho caçula, com a Joana, a mulher dele e os 2 filhos pequenos. Mas não era uma visita normal, não. O Antônio estava com um saco de supermercado na mão e um jeito meio sem graça. A Joana estava com uma panela tampada. E as crianças, meus netinhos, estavam com uns sorrisos que aqueceram meu coração na hora. Oi, mãe, disse o Antônio meio tímido. A gente veio trazer umas coisinhas para a senhora. Gente, eu fiquei sem fala, porque eu sabia a situação deles, sabia que eles viviam no aperto, que o dinheiro mal dava para o básico, e ali eles estavam, trazendo coisa para mim. Antônio, meu filho, que história é essa? Perguntei, já com os olhos marejados. A Joana se aproximou e disse com aquela voz doce dela: Dona Eulália, a gente sabe que a senhora está passando umas dificuldades. O Antônio me contou. Então a gente pensou,
Se tá difícil para a senhora, imagina para nós que somos mais novos e temos mais força. Trouxemos umas coisinhas básicas aqui. Ela abriu o saco e começou a tirar as coisas. Um pacote de arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo de soja, um frango inteiro. Não era muita coisa, mas eu sabia que era muito para eles. Mãe, disse o Antônio, é pouco, mas é de coração. A gente não pode ver a senhora passando necessidade. Enquanto a gente tiver um prato de comida, a senhora também vai ter. Eu comecei a chorar ali mesmo, na porta. Chorei de emoção, de gratidão, de ver que ainda existia gente boa no mundo. E eles ficaram preocupados, achando que eu estava chorando de tristeza. Não chora, vó, disse a Marianinha, minha netinha de 7 anos. Olha, eu trouxe um desenho para a senhora. E me entregou um papel todo colorido, com uma casinha e uma velhinha sorrindo. Era eu. Ela tinha escrito embaixo, para minha avó querida. Gente, aquilo me emocionou tanto que eu tive que sentar. A Joana desembrulhou a panela que tinha trazido. Uma galinhada cheirosa, quentinha, com arroz e temperos. Fiz demais hoje, dona Eulália. A senhora janta isso aí que tá gostoso. Mas eu sabia que ela não tinha feito demais, não. Eu conhecia a vida deles. Eles tinham feito aquela comida especialmente para mim, talvez tirando até da boca dos próprios filhos. Ficamos ali conversando, as crianças brincando no quintal, e o Antônio me perguntou se eu estava precisando de mais alguma coisa. Se não queria que ele desse uma olhada no chuveiro que estava meio fraco, se a televisão estava funcionando direito. Mãe, a senhora não precisa ter vergonha de pedir ajuda pra gente, não. A gente é família. Se a senhora está passando dificuldade, a gente passa junto. Mas se a gente pode ajudar, a gente vai ajudar sempre. Ali eu vi a diferença. O Roberto e a Márcia, que tinham muito, sempre arrumavam desculpa para não ajudar. O Antônio, que não tinha quase nada, dividia o pouco que tinha sem pestanejar. Mas as surpresas boas não pararam por aí. Na semana seguinte, a dona Cida, uma senhora que morava do outro lado da cidade e que eu mal conhecia, apareceu aqui em casa. Ela tinha uns 60 anos, era bem simples, trabalha de faxineira em algumas casas. Dona Eulália, ela disse, desculpa eu aparecer aqui assim, sem avisar. Mas a comadre Rosa me contou que a senhora estava meio aperreada e eu trouxe uma coisinha aqui. Ela abriu uma sacolinha e tirou um vidro de remédio. É Dorflex. Eu sei que a senhora sofre com dor nas costas, igual eu. Esse aqui eu comprei e sobrou, porque melhorei mais rápido que esperava. A senhora pode ficar com ele? Gente, um vidro de Dorflex, que para ela que ganha um salário mínimo deve custar caro. E ela ali, oferecendo para mim porque sabia que eu estava com dificuldade. Dona Cida, eu não posso aceitar isso não, falei para ela. Claro que pode, a gente tem que se ajudar, né? Amanhã posso ser eu que tô precisando de alguma coisa. Assim a vida anda. Ela ainda ficou um tempinho conversando comigo. Me deu umas receitas caseiras para dor nas costas, ensinou uns exercícios que a fisioterapeuta tinha ensinado para ela. Quando foi embora, me abraçou apertado e disse: qualquer coisa que a senhora precisar, pode procurar a Cida. A gente tem que cuidar umas das outras. Eu fiquei pensando, essa mulher mal me conhece, não tem nada a ver com minha família, mas se preocupou comigo mais do que meus próprios filhos ricos. Na outra semana foi a vez do seu João, o aposentado que morava 3 casas para baixo. Ele apareceu aqui num sábado de manhã com uma caixa de ferramentas na mão. Dona Eulália, a senhora não me disse que estava com problema numa torneira aí? Vim dar uma olhada. Eu nem lembrava que tinha comentado isso com ele, na fila do banco. Mas ele lembrou e veio ajudar. Passou a manhã toda aqui, arrumou a torneira da cozinha, deu uma olhada no chuveiro, até pregou uns pregos que estavam soltos na parede. Na hora de ir embora, não quis nenhum trocadinho. Imagina, dona Eulália, a gente é vizinho há anos, essas coisinhas a gente faz por amor ao próximo mesmo. E assim foram aparecendo pessoas que eu nem imaginava que se importavam comigo. O padeiro começou a guardar os pães do dia anterior para me dar de graça. A dona do sacolão separava as frutas que estavam manchadinhas, mas ainda boas, e me oferecia por um preço camarada. O mais emocionante foi quando a dona Alzira, uma senhora de quase 80 anos que mal conseguia andar, apareceu aqui com uma sopinha. Ela morava sozinha,
Era mais pobre que eu, mas soube pelos outros que eu estava com dificuldade e fez questão de me trazer aquela sopa quentinha. Minha filha, ela disse com aquela voz tremulinha. Quando a gente tá velho e sozinho, a gente tem que se cuidar. Essa sopa eu faço toda semana. De hoje em diante, vou fazer um pouco a mais e trazer para você. Eu chorei tanto naquele dia. Chorei porque vi que a bondade verdadeira vinha das pessoas mais simples, das que também não tinham muito, mas dividiam o pouco com amor. Era engraçado ver a diferença. Meus filhos que subiram na vida só sabiam dar desculpa. Já as pessoas simples que viviam igual a mim estendiam a mão sem hesitar. O Antônio continuava aparecendo toda semana, sempre com alguma coisa. Às vezes era só um pacote de biscoito para o meu café, às vezes era uma fruta que ele tinha comprado na feira. Mas sempre vinha, sempre perguntava se eu estava bem, se não estava precisando de nada. Um dia ele chegou aqui todo animado. Mãe, consegui um bico no fim de semana, vou ganhar uns trocadinhos extras. A primeira coisa que eu vou fazer é levar a senhora no médico particular para dar uma geral na sua saúde. Médico particular. Ele que não tinha nem para comprar um tênis novo, querendo gastar comigo no médico particular. Enquanto isso, o Roberto, que podia pagar o melhor médico da região, me mandava para o postinho. Foi aí que eu comecei a entender uma coisa importante. Riqueza de verdade não é ter dinheiro no banco. Riqueza de verdade é ter um coração generoso, é saber dividir, é se importar com o próximo. E eu estava descobrindo que as pessoas mais ricas de coração eram justamente as que menos tinham no bolso. Elas me ensinaram que amor verdadeiro não se mede pelo que a pessoa pode dar, mas pela vontade que ela tem de dar. Aquelas semanas foram curando meu coração das decepções que eu tinha tido, porque eu estava vendo que sim, existia gente boa no mundo. Gente que se importa, gente que ajuda, gente que ama de verdade. E essas pessoas nem sonhavam que eu tinha dinheiro guardado. Elas me ajudavam porque queriam, porque achavam certo, porque tinham Deus no coração. Foi aí que eu entendi que meu teste estava me mostrando muito mais do que eu esperava. Não estava só mostrando quem era falso, estava mostrando quem era verdadeiro. E os verdadeiros, meu filho, eram os mais bonitos de se ver. Depois de quase 3 meses fingindo que estava passando dificuldade, eu decidi que já era hora de acabar com aquela farsa toda. Porque, meu filho, a verdade é que eu já tinha aprendido tudo o que precisava aprender. Já sabia quem valia a pena e quem não valia. Mas eu não ia simplesmente contar a verdade de qualquer jeito, não. Eu queria fazer uma revelação que eles nunca fossem esquecer. Queria que cada um sentisse na pele o peso das escolhas que tinha feito. Então, eu bolei um plano. Liguei para o Roberto, para a Márcia e para o Antônio, chamando os 3 para virem aqui em casa, num domingo para um café. Falei que tinha uma coisa muito importante para conversar com eles, que era sobre minha vida, meu futuro. O Roberto veio meio contrariado. Chegou aqui reclamando do trânsito, do calor, disse que não podia ficar muito tempo porque tinha um compromisso importante. A Márcia veio com aquela cara de quem estava fazendo um grande favor. Só o Antônio chegou preocupado de verdade, perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Preparei um café caprichado. Botei na mesa meus melhores biscoitos, aqueles que eu fazia para os domingos especiais. Quando eles estavam todos sentados ali na sala pequena, eu comecei a conversa. Meus filhos, falei, vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui hoje. O Roberto olhou no relógio. A Márcia mexeu no celular. Só o Antônio prestou atenção de verdade. Pois é, continuei. Eu chamei vocês porque nesses últimos meses eu fiz uma coisa que talvez vocês não vão entender de primeira, mas foi uma coisa que eu precisava fazer. Aí eles começaram a prestar atenção. Principalmente quando eu falei, eu testei vocês. Testei cada um de vocês. Testou como, mãe? Perguntou a Márcia, já meio desconfiada. Eu fingi que estava passando dificuldade. Fingi que estava precisando de ajuda, que não tinha dinheiro para as coisas. E fiquei observando como cada um de vocês ia reagir. O silêncio que ficou na sala foi de cortar com faca. O Roberto franziu a testa. A Márcia ficou com uma cara estranha. O Antônio ficou confuso. Mãe, que história é essa? Disse o Roberto, já meio alterado. A senhora não estava passando dificuldade?
Não, meu filho, não estava passando dificuldade nenhuma, pelo contrário. E aí eu levantei, fui até o quarto e trouxe uma pasta que eu tinha preparado especialmente para esse momento. Sentei de novo na poltrona e abri a pasta na frente deles. Tirei o bilhete premiado da loteria que eu tinha guardado com tanto cuidado. Tirei os extratos bancários. Tirei até uma foto que eu tinha tirado no banco, no dia que recebi o prêmio. Gente, o que é isso? Perguntou a Márcia, pegando o bilhete. Isso, minha filha, é um bilhete de loteria premiado. Eu ganhei R$ 120.000 há 3 meses e não contei para ninguém. A reação deles foi como se eu tivesse jogado uma bomba no meio da sala. O Roberto arregalou os olhos e quase engasgou com o café. A Márcia ficou boquiaberta, olhando para os papéis como se não acreditasse. O Antônio só ficou em silêncio, tentando entender. Mãe, a senhora está falando sério? Perguntou o Roberto, já esticando o pescoço para ver os extratos bancários. Muito sério. E durante esses 3 meses eu observei cada reação de vocês. Cada resposta que vocês me deram quando eu pedi ajuda. Cada vez que vocês viraram as costas para mim. A Márcia começou a ficar vermelha. Mãe, mas por que a senhora fez isso? Por que não contou a verdade? Porque eu precisava saber, filha. Precisava saber quem realmente me ama e quem só ia aparecer por causa do dinheiro. E descobri coisas muito interessantes. Aí eu comecei a relembrar, uma por uma, todas as situações que eu tinha criado. Como o Roberto me mandou me virar sozinha quando contei sobre a conta de luz alta. Como a Márcia sempre arrumava desculpa quando eu precisava de alguma coisa. Como os dois me mandaram procurar o Antônio quando fingi que estava passando mal. Roberto, falei olhando bem nos olhos dele. Quando eu liguei dizendo que estava com dor no peito, você me disse para tomar chá de erva cidreira e procurar seu irmão. Você, que mora a 2 horas daqui e tem carro próprio, não se ofereceu nem para me levar no médico. Ele tentou se justificar. Mas mãe, a senhora não disse que era grave. Eu pensei que era só um mal-estar. Mal-estar ou infarto, filho. A reação de um filho que ama a mãe é a mesma. Larga tudo e corre para socorrer. Você não fez isso. A Márcia tentou se defender também. Mãe, mas eu estava em Brasília. Como é que eu ia? Filha, você nem perguntou se eu estava bem de verdade. Nem ligou depois para saber se tinha melhorado. Só disse para eu chamar uma ambulância, como se fosse fácil assim. Aí eu olhei para o Antônio, que estava quietinho ali, ainda processando tudo. E você, meu filho, toda vez que eu disse que estava com dificuldade, você apareceu. Trazia comida, remédio, se oferecia para me ajudar. Mesmo não tendo dinheiro, mesmo vivendo no aperto. O Antônio baixou a cabeça. Mãe, eu não sabia que era teste. Eu não podia deixar a senhora passar necessidade. Exatamente, falei com a voz mais firme. Era isso que eu queria ouvir. Você não deixava eu passar necessidade porque me ama de verdade. Não porque eu tenho dinheiro ou não tenho. O Roberto começou a ficar nervoso. Mãe, isso não é justo. A senhora armou uma cilada pra gente. Como é que a gente ia saber que era mentira? Filho, respondi, não era para vocês saberem que era mentira. Era para vocês agirem com o coração. Era para vocês me tratarem como mãe de vocês, independente da minha situação financeira. A Márcia tentou argumentar. Mas, mãe, a gente sempre tratou a senhora bem. Trataram? Perguntei, e aí tirei outra surpresa da pasta. Era uma folha onde eu tinha anotado, durante esses 3 meses, quantas vezes cada um tinha me ligado, quantas vezes tinham vindo me visitar, quantas vezes tinham perguntado se eu estava bem. Roberto, você me ligou 4 vezes em 3 meses, sendo que 2 foram para me pedir para guardar correspondência que chegou aqui no seu nome. Márcia, você me ligou 6 vezes, sendo que 3 foram para me pedir para eu convencer seu irmão de alguma coisa. Antônio, você veio aqui 12 vezes, ligou 23 vezes, sempre perguntando se eu estava bem. Os números não mentiam. Tava tudo ali, preto no branco. E tem mais, continuei. Quando a Larissa veio aqui me cobrar uma televisão que eu nunca prometi, nenhum de vocês dois me defendeu. Pelo contrário, a Márcia ainda me ligou dizendo que eu estava sendo difícil com a neta. A tensão na sala estava pesada.
O Roberto estava vermelho de raiva. A Márcia estava constrangida. O Antônio estava confuso, sem entender bem por que ele estava sendo incluído numa conversa que parecia mais uma bronca nos irmãos. Mãe, disse o Roberto, já alterado. Esse teste da senhora foi sacanagem. A gente tem nossa vida, nossos problemas. Não quer dizer que a gente não ama a senhora. Ah, é, respondi. Então me explica por que vocês só ligam quando precisam de alguma coisa. Me explica por que vocês acham normal eu viver com dificuldade enquanto vocês gastam em restaurante caro o que seria suficiente para resolver meus problemas. Aí eu contei para eles como eu sabia dos restaurantes caros, das viagens, das compras que eles faziam, tudo que eu via nas redes sociais da família. Vocês postam foto de jantar de R$ 300, mas quando eu pedi ajuda com uma conta de 200, vocês disseram que não podiam. Isso é amor de filho? A Márcia começou a chorar. Mãe, a gente não sabia que a senhora estava observando tudo isso. Filha, eu não devia precisar observar. Vocês deviam me amar sem eu ter que testar. Deviam se preocupar comigo sem eu ter que fingir que tô mal. Foi aí que o Antônio falou, pela primeira vez. Mãe, eu não entendo. Se a senhora tem esse dinheiro todo, por que deixou eu trazer comida? Por que deixou eu me preocupar? Por que, meu filho? Sua preocupação era verdadeira. Seu amor era verdadeiro. E isso não tem preço. Mesmo sabendo que tenho dinheiro, eu jamais vou esquecer que você dividiu comigo o pouco que tinha. E foi aí que eu falei a frase que mudou tudo. Vocês passaram no meu teste, ou melhor, quase todos vocês passaram. Depois daquela revelação toda, a conversa ficou meio pesada ali na sala. O Roberto estava vermelho de raiva, a Márcia chorava baixinho e o Antônio só ficava olhando para mim com uma cara de quem não estava entendendo nada. Mas eu não tinha terminado ainda. Porque teste sem consequência não é teste, né? E chegou a hora de cada um colher o que plantou. Agora, falei, vocês vão saber o que eu decidi fazer com esse dinheiro. E como eu vou dividir ele baseado no que eu aprendi nesses 3 meses. O olho do Roberto brilhou na hora. A Márcia parou de chorar e prestou atenção. Só o Antônio continuou quieto. Roberto, comecei, olhando bem nos olhos dele. Você me disse para me virar sozinha quando eu precisei de ajuda. Disse que não podia ficar sendo o banco da família. Pois bem, meu filho, você não vai precisar se preocupar com isso nunca mais. Ele ficou meio confuso. Como assim, mãe? Como assim é que você tá fora do testamento, filho? Toda a herança que você ia receber um dia vai ficar com quem realmente se importa comigo. Gente, a cara que ele fez. Parecia que tinha levado um soco na barriga. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho. Você é meu filho, sim, e sempre vai ser. Eu não posso mudar isso. Mas herança é consequência de amor, de cuidado, de respeito. E isso você não demonstrou ter por mim. A Márcia começou a ficar desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente pode mudar. A gente pode... Pode o quê, filha? Começar a fingir que se importa comigo agora que sabe que tenho dinheiro? É exatamente isso que eu queria evitar. Aí eu tirei outro papel da pasta. Era uma procuração que eu já tinha feito no cartório, mudando meu testamento. Márcia, você também tá fora. Vocês dois vão continuar sendo meus filhos. Vou continuar amando vocês. Mas dinheiro, nem um centavo. Ela começou a chorar mais alto. Mãe, isso não é justo. A gente sempre te respeitou. Respeitaram? Filha, você me chamou de difícil quando eu não quis comprar uma televisão cara para sua filha mal educada. Isso é respeito? O Roberto tentou argumentar. Mãe, a senhora está sendo muito radical. A gente pode conversar, pode. Não tem conversa que mude o que vocês mostraram ser. Vocês só se importaram comigo quando acharam que eu podia ser útil. Quando pensaram que eu estava sem nada, vocês sumiram. Aí eu olhei para o Antônio, que estava quietinho ali, ainda tentando processar tudo. E você, meu filho, você passou no teste de cabeça erguida. Ele levantou os olhos. Mãe, eu não fiz nada demais. Só cuidei da senhora como sempre cuidei. Exatamente. Você me cuidou independente da minha situação. Trouxe comida quando achava que eu estava passando fome. Ofereceu ajuda quando achava que eu estava precisando. Esse é o amor verdadeiro. O Roberto e a Márcia estavam se olhando desesperados.
Eu via que eles queriam falar alguma coisa, mas não sabiam o quê. Por isso, continuei, o Antônio vai receber toda a herança. E não é só isso. Eu já tomei algumas providências. Levantei de novo e trouxe mais papéis. Antônio, essa semana eu comprei uma casa para você. Uma casa com 3 quartos, quintal grande para os meninos brincarem, numa rua boa da cidade. Tá tudo quitado, só falta você assinar os papéis. O coitado do menino quase desmaiou. Mãe, a senhora fez o quê? Comprei uma casa para o meu filho que me ama de verdade. Para o meu filho que trabalhava de pedreiro e, mesmo assim, dividia o pouco que tinha comigo. O Roberto explodiu. Isso é uma injustiça, só porque a gente não podia ajudar sempre. Não podia ou não queria? Perguntei. Porque eu sei quanto vocês gastam em bobagem. Sei que vocês podiam sim ter me ajudado, mas não quiseram. A Márcia tentou uma última cartada. Mãe, se a senhora fizer isso, a gente vai ter que brigar na justiça. A gente tem direito à legítima. Podem brigar à vontade, filha. Eu já conversei com um advogado. Enquanto eu estiver viva e com a cabeça boa, eu posso dispor do meu dinheiro como eu quiser. E é isso que eu vou fazer. Mas eu não tinha terminado ainda. Porque as recompensas não foram só pro Antônio, não. E tem mais gente que vai ser recompensada. A dona Cida, aquela senhora que trouxe remédio para mim sem eu pedir, eu vou custear o tratamento de catarata que ela precisa fazer. 5.000 reais que ela não tem e que vão devolver a visão para ela. Continuei. O seu João, que veio aqui arrumar minha torneira sem cobrar nada, eu vou reformar a casinha dele. A dona Alzira, que me trouxe sopa mesmo mal podendo andar, eu vou pagar uns exames que ela precisa fazer. O Roberto estava ficando roxo de raiva. A senhora vai dar nosso dinheiro para os vizinhos? Não, filho. Eu vou dar meu dinheiro para quem me tratou como gente, para quem se importou comigo quando achava que eu não tinha nada. A Márcia estava soluçando. Mãe, a gente pode mudar, a gente pode ser diferente. Filha, mudança que vem depois da descoberta do dinheiro não é mudança, é interesse. Se vocês me amassem de verdade, teriam me tratado bem quando achavam que eu estava sem nada. Antônio finalmente falou. Mãe, eu não quero que a senhora faça isso por causa de mim. Eu não cuidei da senhora esperando recompensa. Eu sei, meu filho. E é exatamente por isso que você merece. Você me amou sem esperar nada em troca. Isso não tem preço. Aí eu expliquei para eles como ia ser dali para frente. Roberto e Márcia, vocês continuam sendo meus filhos. Continuam sendo bem-vindos na minha casa quando quiserem me visitar de verdade. Não por interesse, mas financeiramente vocês não vão receber nada de mim. O Roberto levantou da cadeira. Então tá bom, mãe, se é assim que a senhora quer, paciência, mas não conte mais comigo para nada. Meu filho, eu nunca contei mesmo. Nesses 3 meses que eu testei vocês, eu vi que não podia contar com você para nada mesmo. A Márcia tentou me dar um abraço chorando. Mãe, por favor, repensa isso. A gente é família! Somos família, sim. Mas família que só aparece na hora do interesse não é família verdadeira. É sociedade. Depois que eles foram embora, o Roberto bateu a porta, a Márcia saiu chorando. Eu fiquei só com o Antônio. O coitado estava em choque ainda. Mãe, eu não consigo acreditar que a senhora fez isso tudo. Fiz, meu filho. E não me arrependo. Vocês me mostraram quem vocês são de verdade. Agora tem que viver com as consequências. Nos dias seguintes, comecei a colocar em prática tudo o que tinha planejado. A primeira coisa foi levar o Antônio para ver a casa nova. Quando ele viu aquela casa bonitinha, com quintal grande, ele chorou igual criança. Mãe, isso tudo é nosso mesmo? É seu, meu filho, seu e da Joana e dos meninos. Vocês merecem. A Joana, quando soube, quase desmaiou. Ela me abraçou tanto que eu pensei que ia me quebrar. Dona Eulália, como é que a gente vai agradecer isso? Não precisa agradecer nada. Vocês já fizeram muito por mim. Já me mostraram que amor verdadeiro existe. E assim, eu fui ajudando todo mundo que tinha sido bom comigo. A dona Cida chorou quando soube da cirurgia de catarata. O seu João não quis aceitar de primeira a reforma da casa. A dona Alzira ficou sem fala quando levei ela no médico particular. Dona Eulália, por que a senhora está fazendo isso? Perguntava cada um. E eu sempre respondia a mesma coisa.
porque vocês me trataram bem quando achavam que eu não tinha nada. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. O mais bonito de tudo foi ver a diferença. O Antônio continuou me visitando como sempre, continuou carinhoso como sempre. Não mudou nada no jeito dele me tratar, porque o amor dele era verdadeiro mesmo. Já o Roberto e a Márcia, depois que souberam que não iam herdar nada, sumiram de vez. Não ligavam mais, não vinham mais. Provaram que eu estava certa, eles só se importavam com o dinheiro mesmo. E eu fiquei em paz, porque finalmente eu sabia quem valia a pena na minha vida. E tinha certeza de que meu dinheiro ia ficar com gente que sabia dar valor, não só ao dinheiro, mas ao amor. Hoje, depois de tudo que aconteceu, eu sento aqui no meu quintal, olho para as minhas plantinhas e fico pensando em como a vida ensina a gente de jeitos que a gente nunca imagina, né? Quando eu ganhei aquele dinheiro na loteria, eu achei que minha vida ia mudar só para melhor. Que eu ia poder ajudar todo mundo, que todo mundo ia ficar feliz por mim. Mas a vida me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer. Dinheiro não muda só sua situação, meu filho. Dinheiro muda as pessoas ao seu redor também. Eu aprendi que existe dois tipos de gente no mundo. Tem aqueles que só aparecem quando sentem cheiro de dinheiro, igual o urubu que fareja carniça de longe. E tem aqueles que ficam do seu lado mesmo quando você não tem nada para oferecer além do seu coração. Durante aqueles 3 meses fingindo que estava passando dificuldade, eu descobri quem era quem na minha vida. E foi doloroso, não vou mentir. Descobrir que meus próprios filhos, que eu criei com tanto amor, me viam como um peso quando acharam que eu não tinha nada. Isso quase acabou comigo. Mas sabe o que me salvou? A bondade das pessoas simples. Aquela gente que não tinha quase nada, mas dividia o pouco que tinha comigo. O Antônio, que trabalhava duro e mesmo assim tirava da boca dos próprios filhos para me ajudar. Os vizinhos humildes que apareciam com um pratinho de comida, um remédio, uma palavra de carinho. Eu entendi uma coisa, meu filho. Quem tem pouco e divide, esse tem o coração grande. Quem tem muito e não divide, esse tem o coração pequeno. Não importa o tamanho da conta bancária. O que importa é o tamanho do coração. O Roberto e a Márcia, meus filhos que subiram na vida, eles achavam que tinham evoluído, que tinham crescido. Mas, na verdade, eles tinham encolhido. Tinham perdido aquela simplicidade, aquela generosidade que eu tentei ensinar para eles quando eram pequenos. Lembro quando eles eram crianças, e eu dividia meu último pão com eles. Lembro quando eu ficava sem comprar roupa para mim, para poder comprar material escolar para eles. Naquela época, eles entendiam o valor das coisas, entendiam o que era sacrifício, o que era amor. Mas o dinheiro fez eles esquecerem de onde vieram. Fez eles esquecerem que amor não se compra, não se vende, não se negocia. Amor se demonstra nas pequenas coisas, nos gestos simples, na presença constante. Quando o Roberto me disse para me virar sozinha, quando a Márcia me mandou chamar a ambulância em vez de vir me socorrer, eles não estavam só negando ajuda financeira. Eles estavam negando amor, carinho, cuidado. Estavam me tratando como se eu fosse um problema, não como se eu fosse a mãe deles. E isso dói mais que qualquer dor física, meu filho. Dói na alma. Já o Antônio, meu caçula, ele continuou sendo aquele menino de coração bom que eu criei. Mesmo adulto, mesmo com suas próprias dificuldades, ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu que família se cuida, que mãe se respeita, que amor se demonstra com atitudes. Quando ele chegava aqui com aqueles saquinhos de comida, com os olhos preocupados, perguntando se eu estava bem, ele não estava só trazendo mantimentos, ele estava trazendo amor. Estava mostrando que eu ainda tinha valor na vida dele, que eu ainda importava. E as pessoas simples da vizinhança, gente, como elas me ensinaram sobre generosidade verdadeira. A dona Cida, que trabalhava de faxineira e me trouxe remédio do próprio bolso. O seu João, que gastou a manhã toda arrumando minha casa sem querer nada em troca. A dona Alzira, velhinha igual a mim, que fez sopa a mais só para dividir comigo. Essas pessoas não tinham muito, mas tinham o principal, tinham coração. Tinham essa riqueza que dinheiro nenhum compra, que é a riqueza da alma, da bondade, da generosidade.
Eu fico pensando como nossa sociedade anda confusa com os valores, sabe? A gente ensina às crianças que sucesso é ter dinheiro, ter carro do ano, ter casa grande. Mas a gente esquece de ensinar o que realmente importa: ter caráter, ter bondade, ter gratidão. Meus filhos bem-sucedidos tinham tudo isso que a sociedade considera importante. Tinham lojas, tinham casas bonitas, tinham carros caros, mas não tinham o principal, não tinham amor verdadeiro no coração. Já meu Antônio, que morava numa casinha alugada, que trabalhava de pedreiro, que mal conseguia pagar as contas, ele tinha a verdadeira riqueza. Tinha amor, tinha caráter, tinha gratidão. Por isso eu não me arrependo nem um pouquinho do que fiz. Quando tirei o Roberto e a Márcia do testamento e deixei tudo para o Antônio, eu não estava sendo injusta. Eu estava sendo justa. Estava dando para quem merecia, para quem tinha mostrado amor verdadeiro. Porque herança não é direito, meu filho. Herança é consequência. É consequência de amor, de cuidado, de respeito. E quem não demonstra isso em vida, não merece receber isso na morte. Eu sei que muita gente pode achar que eu fui dura demais, que eu podia ter dado uma segunda chance para os meus filhos mais velhos. Mas sabe o que eu aprendi? Segunda chance só vale alguma coisa quando a pessoa se arrepende de verdade, quando ela muda por si mesma, não quando ela muda porque descobriu que tem dinheiro em jogo. Se o Roberto e a Márcia tivessem me procurado durante aqueles 3 meses que eu fingi estar com dificuldade, se eles tivessem mostrado preocupação genuína, aí sim seria diferente. Mas eles só apareceram para se justificar depois que souberam do dinheiro. E isso prova que o interesse deles nunca foi em mim, sempre foi no que eu podia dar para eles. Hoje eu vivo mais feliz, mais leve, porque eu sei quem realmente me ama. Sei que posso contar com o Antônio, com a Joana, com os netinhos que vêm aqui brincar no quintal sem interesse nenhum, só por amor mesmo. Sei que posso contar com meus vizinhos simples, que continuam me tratando igual, que continuam aparecendo aqui para conversar, para tomar um café, para dividir uma receita, e eu ajudo quem precisa sem medo de estar sendo enganada, porque agora eu sei quem é quem. Sei quem tem o coração bom e quem tem o coração interesseiro. A vida me ensinou que riqueza verdadeira não está no banco, está no coração. Não está no que você tem, está no que você é. Não está no que você pode comprar, está no que você pode dar de si mesmo. Às vezes eu fico pensando se não foi Deus mesmo que me fez ganhar na loteria justamente para eu aprender essa lição, para eu descobrir quem valia a pena na minha vida. Porque se eu tivesse morrido sem saber disso, eu ia deixar meu dinheiro para gente que não merecia, e ia morrer achando que era amada por pessoas que na verdade só me viam como fonte de herança. Agora eu tenho certeza, o dinheiro que eu deixar vai ficar com gente que sabe dar valor, com gente que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, com gente que tem o coração do tamanho do mundo, mesmo tendo o bolso vazio. E essa é a maior riqueza que alguém pode ter, saber que é amado de verdade, ter certeza de que as pessoas que estão ao seu lado não estão ali por interesse, mas por amor genuíno. Dinheiro compra muita coisa, meu filho. Compra casa, compra carro, compra roupa, compra comida. Mas amor de verdade, esse não se compra. Esse se conquista sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que vale a pena amar. E às vezes, para a gente saber quem realmente nos ama, a gente precisa perder a fé nas pessoas erradas para valorizar quem sempre esteve ali, em silêncio, cuidando da gente sem esperar nada em troca. Essa foi a maior lição da minha vida. E eu agradeço a Deus por ter aprendido ela ainda em tempo de fazer a diferença. E assim, meus amados, chegamos ao final dessa história que mudou minha vida completamente. Uma história que começou com um teste maluco e terminou com as lições mais importantes que eu já aprendi nos meus 78 anos de vida. Hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço por ter tido coragem de fazer aquele teste. Porque se eu não tivesse feito, eu ia morrer achando que era amada por pessoas que só queriam meu dinheiro. Ia deixar minha herança para gente que não merecia, enquanto quem realmente me amava ficava esquecido. O Antônio hoje mora na casa nova com a família. Os meninos têm um quintal grande para brincar, a Joana tem uma cozinha bonita para cozinhar.
E eles continuam me visitando toda semana, continuam carinhosos, continuam sendo aquela família amorosa que sempre foram. Porque o amor deles nunca dependeu do meu dinheiro. Outro dia, meu netinho chegou aqui e me disse: Vó, a senhora é a avó mais legal do mundo. E eu perguntei por quê. Ele respondeu: Porque a senhora faz o melhor bolo e dá os melhores abraços. Olha só, meu filho, nada sobre a casa nova, nada sobre dinheiro. Só sobre bolo e abraço. Isso é amor de verdade. Já o Roberto e a Márcia, depois que souberam que não iam herdar nada, sumiram mesmo. Não ligam mais, não vêm mais me visitar. De vez em quando eu fico sabendo deles pelos outros, que continuam levando suas vidas de aparência, gastando dinheiro que têm com bobagem, mas esqueceram completamente que têm uma mãe. E sabe de uma coisa? Eu não sinto mais raiva deles. Sinto pena. Pena porque eles perderam a oportunidade de ter um relacionamento verdadeiro comigo. Perderam a chance de conhecer o amor genuíno que eu sempre tive para dar. Mas a vida segue, né? E ela segue mais leve para quem fez as escolhas certas. A dona Cida fez a cirurgia de catarata e hoje enxerga perfeitamente. Ela vem aqui toda semana me trazer um docinho, me contar as novidades da cidade. A gente virou amigas de verdade, daquelas amizades que a gente sabe que vai durar para sempre. O seu João terminou a reforma da casa dele e ficou linda. Ele continua aparecendo aqui para ver se não tem nada para consertar, para conversar sobre a vida, para me ajudar com qualquer coisa que eu precise. A dona Alzira, coitadinha, fez os exames e descobriu que estava tudo bem com a saúde dela. Hoje ela aparece aqui quase todo dia. A gente toma café juntas, fala da vida, reza o terço juntas. Viramos companheiras, duas velhinhas que se cuidam uma da outra. Porque é isso que pessoas de coração bom fazem, meu filho. Elas criam vínculos verdadeiros, relacionamentos que não dependem de dinheiro, que não têm interesse por trás. E eu? Eu tô vivendo os melhores anos da minha vida. Finalmente reformei minha casinha do jeito que sempre sonhei. Botei um piso novinho, pintei as paredes, comprei uns móveis confortáveis, mas nada exagerado, nada para aparecer. Só o suficiente para viver com dignidade. Realizei o sonho de conhecer o mar. Fui para a praia com o Antônio e a família dele. Foi a primeira vez que eu vi aquela imensidão azul, que senti a areia nos pés, que ouvi o barulho das ondas. Chorei de emoção, porque era um sonho de uma vida toda. Viajei para alguns lugares que sempre quis conhecer. Fui em Aparecida do Norte agradecer a Nossa Senhora pelas bênçãos. Fui conhecer o Pantanal, que é aqui pertinho, mas eu nunca tinha ido. Cada viagem foi uma descoberta nova, uma gratidão nova. Mas sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É que eu faço tudo com o coração em paz. Porque eu sei que meu dinheiro está bem guardado, que vai ficar com quem merece, que vai ser usado com sabedoria e amor. Agora, meu filho, deixa eu te contar por que eu resolvi gravar essa história aqui no canal da Histórias da Vovó. Porque eu sei que tem muita gente passando pela mesma situação que eu passei. Tem muita gente que está descobrindo que as pessoas só se aproximam por interesse. Tem muita gente sofrendo com ingratidão de família, com falsidade de amigos. E eu quero que essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Que existe gente boa no mundo, sim. Que amor verdadeiro existe, sim. Mas às vezes a gente precisa ter coragem de afastar quem não presta para poder enxergar quem realmente vale a pena. Se você está passando por uma situação parecida, se alguém só se aproximou de você por interesse, se você descobriu que pessoas que você amava só estavam do seu lado pelo que você podia dar, eu quero que você saiba uma coisa. Não é sua culpa. E você merece ser amado de verdade. Às vezes, a gente precisa passar por essa dor para descobrir quem são as pessoas certas na nossa vida. É doloroso, eu sei. Doeu muito em mim também. Mas no final, vale a pena. Porque você fica só com quem realmente importa. Por isso eu peço para você, se essa história tocou seu coração, se você se identificou com alguma parte dela, deixa um comentário aqui embaixo me contando sua experiência. Porque histórias como essas precisam ser divididas. Elas ajudam outras pessoas a não se sentirem sozinhas. E se você ainda acredita no amor verdadeiro, se você ainda tem fé de que existem pessoas boas no mundo, se inscreve no canal das Histórias da Vovó e compartilha essa história com quem você ama. Porque tem coisa que o dinheiro do mundo não compra, não é mesmo?
Aqui no canal, toda semana a gente compartilha histórias de vida real, histórias de pessoas como eu e como você, que passaram por provações, que aprenderam lições, que descobriram verdades importantes sobre a vida. São histórias de amor, de superação, de família, de amizade verdadeira. Histórias que ensinam, que emocionam, que fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Porque no final das contas, meu filho, o que fica são as pessoas que realmente nos amaram. O que fica são os momentos de carinho verdadeiro, os gestos de bondade, as palavras de amor sincero. Dinheiro vai e vem, casa pode ser vendida, carro envelhece, roupa sai de moda. Mas amor verdadeiro, esse é eterno. Esse fica para sempre gravado no coração da gente. Eu já tô com 78 anos, já vivi muito, já vi muita coisa. E se tem uma lição que eu posso deixar para vocês, é essa. Pobre não é quem não tem dinheiro. Pobre é quem tem o coração seco. Pobre é quem não sabe amar, quem não sabe ser grato, quem não sabe reconhecer o valor das pessoas boas que passam pela vida da gente. Então, meu filho, cuida bem de quem te ama de verdade. Valoriza quem está do seu lado nos momentos difíceis. Agradeça por quem divide o pouco que tem com você, porque essas pessoas são tesouros raros nessa vida. E lembra sempre, riqueza de verdade não tá no que você tem no banco, tá no amor que você dá e recebe, tá nas pessoas que ficam do seu lado, mesmo quando você não tem nada para oferecer além do seu coração. Que Deus abençoe vocês todos, que Nossa Senhora proteja suas famílias e que vocês sempre encontrem pessoas de coração bom no caminho de vocês. Um abraço apertado da vovó Eulália e até a próxima história.